Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Nilde. Vou esperar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Quinta, tá voltando agora. Oiê, Oiê, boa noite. boa noite, minha linda. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Eu estou, Ansiosa. sim, Vamos lá? mas vamos lá. Voltar hoje, graças a Deus. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos todos. No bate-papo de hoje, nossa querida Nilde, que para quem não conhece, está chegando agora, é a idealizadora de tudo isso, né? Graças a ela, estamos aqui hoje trocando informação, experiências, e hoje ela vai falar para gente sobre a cirurgia de DBS, né? A experiência dela vai. E lembrando que vocês podem enviar as perguntas pelo chat, que aos pouquinhos vamos respondendo, tá? Mais pro final da live. Nilde, seja bem-vinda ao seu projeto. Meu não, nossa, Nossa, nossa. nossa, nossa. Você que idealizou, quem construiu, quem sonhou e concretizou, não é? Consegui tirar a duras penas conseguimos tirar do papel, isso com a ajuda de muitos. Inclusive, eu vou fazer, assim, quebrar um pouco o protocolo, se você me permite. Está me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. E você, É, tá me ouvindo? estou. Vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e de pronto já vou dizer o meu muito obrigada para um cara muito especial que eu não conheço pessoalmente, assim como não te conheço. O nome é Marcelo, teu marido, Obrigada. que entrou na nossa vida, entrou na vida do Instituto de Tonia Saúde de uma forma linda e generosa. E agradecer também a Jana, que no pacote veio você, marido e a Jana, os Pacotão, três, pacotaço. na hora certa. Então, eu creio muito no universo. Então, tudo tem que ser na hora que precisa ser, né? Estamos passando por uma transição extremamente bacana dentro do Instituto de Sintonia e Saúde e, e é uma honra conversar com você mais uma vez. Distônicas que somos, mulheres que somos e temos a mesma distonia, que é a cervical, né? E isso já é um grande fator, né? Com certeza. Duas mulheres com distonias cervicais com sintomas completamente diferentes. Hoje é um dia especial, né? Um recomeço. É, é, é isso mesmo. Eu, por incrível que pareça, eu estou nervosa, ansiosa. Também Parece tô. que é a minha primeira live, parece que é a minha primeira live. É, Porque, a gente não fala. é, também estava com saudade, viu, gente, de Voltamos. conversar com vocês. Voltamos com tudo. Sentem, esperem, porque vem coisas boas por aí. Não é, Com Aline? certeza. Então vamos começar. Nossa. Oh, Então, para começar, você vai contar pra gente um pouquinho de como foi o início, assim, quando você descobriu que tinha distonia. Como é que foi o diagnóstico? Conta pra gente um pouquinho. olha, alguns que já me seguem no meu perfil oficial, que é o Nildes,
eu estou falando agora, e no perfil oficial do Distonha Saúde, alguns já conhecem, mas como eu vou te copiar, como entram e saem muitas pessoas, a fluidez é grande, o trâmite é grande, eu vou me apresentar novamente. Eu sou Maria Neuza de Oliveira Soares, sou indígena, nasci no interior do São Luís do Maranhão e vim para São Paulo com 16 para 17 anos e aqui estou. Hoje em dia eu sou casada, extremamente bem casada, e gosto de frisar isso, porque o amor é tudo. Então, eu tenho 3 amores. Na verdade, 2 amores e um filho. Eu tenho um marido, que eu quero agradecer também por me acompanhar nessa batalha. Tenho o Bob e tenho o meu filho, que é o Tônia Saúde, que é o meu filho fora do peito, né? Os meus primeiros sintomas, voltando ao assunto, foram há 11 anos atrás. 11, vai fazer 12 agora. Eu ainda trabalhava, eu sempre trabalhei com vendas, sabe aquele negócio do venda porta a porta? Antigamente era vendas PAP, porta a porta. E eu sempre trabalhei na área de vendas, e era uma pressão extremamente grande, né? E dito isso, eu trabalhava numa empresa de software, onde, além de a pressão ser muito grande, independente disso, eu estava, assim, no auge de... Sabe assim, eu estava no auge da minha vida, estava no pico alto, sabe quando você está voando? Porque eu já tinha conseguido conquistar o meu sonho de consumo, que era trabalhar nesta empresa, fator 1. E fator 2, eu menino ali juntando uma grana para comprar a casa própria. Tenho 53 anos e consegui comprar a casa própria, juntamente com o Jorge. O Jorge. Então, para uma indígena que precisou fugir lá do interior, do Maranhão, eu sou felizarda, né? Vim para cá, para São Paulo, estou aqui até hoje, sou adotada e, além de sofrer com a distonia cervical, eu sempre sofri muito, muito, e demorei muito para aceitar isso. Eu sempre sofri com a falta de afeto materno. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, quando eu fugi lá de São Luís do Maranhão e vim para São Paulo, eu não olhei para trás. Eu nunca olho para trás, a verdade é essa. Isso com quantos anos, Nilde? Eu estava com 16 anos. Estou aqui até hoje, graças a Deus. E nesse inteirinho desses 11 anos que eu vim, começando a ter os primeiros sintomas da distonia, foi algo muito penoso para mim, porque eu sou extremamente ligada no 220. E... Conheço. Oi? Conheço. Conheço. Tô ligada no A gente 220. A gente começa a conversar uma coisa, daqui a pouco eu já estou falando de outra, você fala, calma, peraí, volta lá que eu tô... É uma das coisas também que influencia muito a gente, não é, Aline? É o fato de nós, distônicos, aí, independe do tipo de distonia, é que a gente tem uma certa dificuldade de concentração, né? tarde. Não é? Eu não sei, Hum? sim, eu não sei se o meu caso, eu às vezes presto atenção no meu movimento, eu perco a atenção no que a pessoa está falando. Não sei se você passa por isso também. Sim, também, também. E aí Hoje eu estou extremamente sintomática, porque eu falei, como eu estou falando, falei para você no início, é um recomeço de tudo, de coisas boas. Ano passado, eu, Nilde, sofri muito
sofri com problemas pessoais, sofri com uma segunda cirurgia no pé, mas estamos aqui para falar de DBS. Sim. Eu, há 11 anos atrás, tive os primeiros sintomas, demorei 4 anos e meio, foram 4 anos e meio, foram 4 anos e meio, para ter o diagnóstico. E isso é o que é difícil, é ter o diagnóstico. Foram 7 neurologistas. E aí, finalmente, eu encontrei um. E aí foi aquele bate, né? Foi o que? Desculpa, entendi. Foi? Foi? E aí foi um baque para mim, Ah, sim. né? Porque quando a gente não tem o diagnóstico e está no desespero, a gente sofre muito. Quando a gente tem um diagnóstico e não sabe para onde correr, o que fazer, onde procurar, onde obter informação, é muito pior. Porque eu me sentia um ET. Eu achava que era só eu, no mundo inteirinho, que tinha essa doença e que não conseguia ter um diagnóstico. E aí depois eu tive diagnóstico. Aí eu falei, agora ferrou de vez, porque essa doença é uma doença rara, não tem cura, e agora? O que eu faço? Essa fase inicial é bem complicada mesmo, né? É Porque muito. além do diagnóstico, você tem que começar a buscar tratamento com um profissional bom, né? Que é difícil. Eu digo que esteja por dentro do assunto, porque até hoje é difícil. Muitos neurologistas e não conhecem a doença. Impressionante. É uma coisa que, assim, tem um lance muito engraçado. A primeira crise que eu tive, sabe aquela crise forte que eles chamam de tempestade distônica? A primeira que eu tive, eu fiquei internada 1 semana no Albert Einstein. E o médico, eles me viraram de ponta cabeça. Eu não tive nada. E o médico que me diagnosticou foi um médico particular que trabalha no Einstein, né? Então, assim, a informação, ela é muito desencontrada. E quando a gente está falando de vida, não somente a minha, não somente a sua, estamos falando de vidas. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que faz, com o que fala. Porque Principalmente. sem dar, não é? Porque sem dados científicos, sem pesquisa na área da neurologia, a gente não, assim, tanto você quanto eu, foi uma coisa que a gente conversou muito, né? Sempre conversamos, antes de você entrar como apresentadora, é o lance de ter aquela responsabilidade afetiva no tocante ao outro, que a gente sequer conhece, ter o cuidado de passar a informação de forma correta e Eu precisa. acho que em qualquer assunto é necessário saber o que está falando, porque o que eu Uhum. mais vê hoje em dia, né, na rede social também, são as informações completamente equivocadas, né, que as pessoas falam sem responsabilidade, sem conhecer, sem pesquisar. É. E aí complica, né? Então, quando a gente começou essa nova fase agora, com a Jana e com você, as coisas começaram a mudar e eu pensei, nossa, agora mesmo que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de responsabilidade no tocante à informação. Boa noite, Maria Angélica. Oi, pessoas. Boa noite, tudo bem? Eu estou lendo assim porque eu, sem óculos, sou um terror. Eu também. Então, o que acontece? Eu me preocupo muito com isso. E uma coisa que eu pedi, eu praticamente implorei para que eu fizesse essa live agora, nesse novo ciclo do Instituto de História e Saúde, com você à frente da coisa mais importante que nós temos, que é levar a informação, que é mostrar a nós, pacientes, a informação, é orientar, esse ponte, levando sempre a informação de forma correta, né? Então, praticamente implorei para estar aqui hoje, e por isso eu acho que eu estou tão ansiosa, fiquei nervosa, porque nós estamos aqui para falar de DBS, só que o antes e o depois da DBS.
foram 7 médicos, foram muito dinheiro gasto. Antes de eu ter o meu diagnóstico, eu fazia análise. Para falar a verdade, eu sou da época em que as pessoas, por pura ignorância, falavam que ir em psicólogo e em psiquiatra era de coisa de louco. Ou era frescura. Né? Até No caso de, no caso de mulher, vai lavar uma louça que melhora. Para com isso não deve ser tão sério assim. Então, eu sou louca, oficialmente falando. Por quê? Porque eu sou da época que falavam que pessoas que iam no psiquiatra, no psicólogo, eram loucas. Então, por causa dessa minha falta de amor materno, por essa minha carência tão grande, essa necessidade de ser. Eu sempre quis, Aline, ser alguém para alguém, coisa que eu nunca fui. cuidar, né? É, Eu acho. é. Então, quando eu estava no olho do furacão com a distonia, que eu não tinha sido diagnosticada ainda, mas que eu já estava, porque eu faço terapia, como eu te falei, eu sou louca, porque eu sou da época que as pessoas falavam, quem vai em analista é doido, ou é fresco. É, Na verdade, eu sempre busquei me entender e até aceitar que certas coisas você não vai ter nunca na sua vida, e você vai ter que passar por isso, você vai ter que viver com isso, é duro. Eu aprendi muito cedo que o amor machuca. E aprendi também, quando a Distônia entrou na minha vida, que a dor, ela não ensina nada. Ela só dói. Ela só te desespera. Ela ela não te enaltece em nada. Dito isso, antes de eu ter o diagnóstico, eu já fazia análise. E comecei a ir na analista, por quê? Porque eu comecei a ter muita sudorese, eu comecei a ter mudança de humor muito, muito, muito rapidamente. Eu ia de 1 a 1000 em segundos e era muito complicado. e me- E assim, eu sou. deixa eu te fazer uma pergunta. Como foram? Você lembra como? Porque eu lembro, assim, bem claramente. Você lembra, quais foram os seus primeiros sintomas? Assim, você lembra? Lembro, Que lembro, assim, eu lembro. O meu primeiro sintoma é algo que é uma coisa que eu, independente do fato de eu ser nordestina raiz, né, é, sudorese. Mas eu não tinha, foi uma ainda. não, não. Foi a sudorese, depois começou o tique. Entendi. E aí o pescoço começou a pender para o lado. Isso me irritava. E aí eu comecei, e aí foi progredindo, por quê? Porque eu fazia análise, só que com pormenor. Eu fazia por mera questão de conhecimento, de me autoconhecer, o que é muito difícil também, né? Porque quando a gente fala em se conhecer, algumas coisas você olha e você gosta, e outras você olha e detesta. E nós somos os nossos piores algozes, né? A gente não precisa de ninguém para apontar o dedo para a gente, para apontar, para dizer, para falar, para não sei o quê. Porque nós já fazemos isso. E com uma supremacia que chega a ser absurda, escandalosa, né? Nossa mente, nossa consciência. É. Então, eu recordo um dia, antes do diagnóstico, eu estava saindo, tinha saído da minha analista, Avenida Paulista, 12:30, em plena sexta-feira, e estava uma garoa fina. E eu estava com tanta dor, estava com tanto espasmo, estava tão sintomática, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não sabia que ônibus pegar, de qual lado da rua eu tinha que ir. E aí eu vi aquela agitação daquelas pessoas todas passando, assim, eu sou da época da Paulista, que não tinha ciclovia, que não tinha nada daquilo. Então, o que eu fiz? Eu estava no farol, próximo ao farol, e esperei. Quando o ônibus veio, eu me joguei. Foi a minha primeira tentativa de suicídio. Na rua, te atravessando.
porque eu sou chique, né, Bem? Eu já tento me suicidar em plena Avenida Paulista. E assim, e ser morta, atropelada por uma Mercedes. Tudo bem que é um mundo, mas é abafo o caso, né? Humilde, né? Nesse ponto a gente é parecida, né? A gente faz graça da desgraça, né? Vai fazer o quê? Vai chorar de amor? Não, a gente já tem tanta dor, já passa por tantos desabores na vida, que assim, eu não sou essa pessoa que ri de mim porque acho legal. Eu sou aquela pessoa que tira o sarro porque eu preciso aguentar o tempo. E também é uma forma de você falar sobre o assunto de uma forma mais leve, para você e para quem está escutando. Sim, sim, sim. Eu faço isso com Porque, experiência. porque assim, uma das coisas que mais me deixa preocupada é quando alguém, de repente, do nada vira para mim e fala assim: Nossa, você é uma referência para mim, você isso, você aquilo. E eu tenho tanto cuidado com quando falam isso para mim, que chega a ser ridículo. Aí o Não, que que eu mas faço? Eu é vou lembrar de uma responsabilidade. coisa que você. Responsabilidade afetiva. Eu vou lembrar de uma coisa que você fez na sua live, no seu perfil pessoal. Aí é Aline Freitas Distonia, né? Então, galera, fica a dica aí, passa lá, vê as lives sobre o livro, Não, mas sobre o tema de alcoolismo, que também é legal. Enfim, não me deixa fugir do assunto. não. Enfim, foi a minha primeira tentativa de suicídio. Pela Avenida Paulista, morta por uma Mercedes, porque eu sou chique. Passou-se o tempo, o processo da distonia foi se agravando, e em se agravando, foram piorando os sintomas. E como que esses sintomas foram piorando? Eu comecei a não conseguir controlar o meu pescoço e ficar assim. Porque até hoje a posição mais confortável para mim. É, Eu também eu levanto o ombro, é, elevo. eu parei agora porque eu não tô podendo, mas faço RPG obrigatório para quem tem, principalmente que distonía cervical, né? Postura, respiração. Então, essa minha primeira tentativa de suicídio foi algo assim que depois eu falei, nossa, eu que sempre me amei tanto, eu que sempre gostei tanto de mim, eu que sempre me cuidei tanto, eu que não tenho família viva, eu que não tenho familiar, eu que não tenho, você vai ouvir eu falando muito o que eu não tenho, né? Eu que não tenho família, eu que não tenho amparo familiar. Quando eu falo familiar, amparo de família meu, irmão, tio, papagaio, cachorro, periquito, sobrinho. Eu não tenho isso, não tive isso. E também não tive amor paterno, ou materno, né? Mas foi quando você fez essa tentativa, é que você parou para refletir sobre sua vida. Sim, Então, assim, de uma ação negativa, você teve uma resposta positiva. sim. Para graças a Deus, né? Estamos aqui. É, e aí o que acontece? É, pulando para a fase 2. Tive diagnósticos, saí à busca de médicos de como fazer direitos para conseguir fazer aplicação da toxina botulínica através do convênio. E aí entrou na minha vida um belo dia que uma doutora por nome Vanessa Milanese Holanda. Estava eu no calor da madrugada, no Instagram, porque aí eu ficava lá e ficava buscando médico, ficava buscando um monte de coisas, ficava buscando me informar. E aí um belo dia eu falei oi para ela. E aí a gente começou a conversar. Ela falou, tem 6 meses que eu voltei para o Brasil e tal e tal. Vamos tomar um café qualquer dia? E eu, como sou imediatista, falei, quando? Amanhã? Só que aí, nesse ínterim, o que acontece? A pessoa aqui estava conversando com ela aqui no Insta, mas automaticamente também já estava procurando tudo sobre ela lá no pai.
no pai oficial da internet, no Google. Falei, cara, nossa, que legal. Eu já fui mais impressionada quando eu conheci a doutora Vanessa. Isso já foi depois de você ter feito os tratamentos? Não, Não. não, na verdade, eu já vinha fazendo tratamento É porque eu ia com... perguntar quais os tratamentos antes da cirurgia que você fez É, até chegar a essa decisão. então, é, vamos voltar. Tá vendo como eu for? Depois que eu saí do emprego, a primeira tentativa de suicídio ainda estava empregada. A empresa não chegou nem a tomar conhecimento. Ah, aí passaram-se o quê? 5, 6 meses, os sintomas começaram a piorar. E aí eu fui demitida da empresa. Na verdade, eu pedi para ser demitida porque, como eu já falei, eu sou ligada no 220, eu tenho um sangue quente, ligada no... Enfim, quando eu me transformo no Jiraiya, já era, é um dois, assim. E para voltar para mim de novo, esquece, né? Então, eu pedi para ser mandada embora, e estava toda feliz, já aí fazia terapia já há mais de 4 anos, no único lugar, na Avenida da Paulista, que é a meca dos consultórios, na Rua Itapeva, perto do Jardins. E aí, um belo dia, os meus sintomas piorando, piorando, piorando. E aí, eu tive diagnóstico que eu tinha, não parecido parecido com distonia, mas era mais ou menos algo do tipo dor de cabeça crônica, estabilidade emocional, alguma coisa do gênero. E aí eu estava tomando muito remédio, eu tomava remédio para sudorese, eu tomava remédio para lembrar que tomava remédio. Aí eu comecei a tomar muito medicamento. E esses medicamentos fizeram o quê? Pioraram os meus sintomas, agravaram muito mais eles. Por quê? Porque eu estava fazendo tratamento errado. Medicamentoso, mas errado. Até entrou o doutor Cid na minha vida e falou, a sua doença é essa. Quando o doutor Cid entrou na minha vida, eu já tinha começado a fazer, eu já tinha feito a minha primeira aplicação de toxina, mas aí a minha cunhada, que é do interior de São Paulo, Patrícia, ela olhou para mim, a gente ficou tipo, uns 4, 5 meses sem nos vermos. E quando eu voltei, ela falou assim, Nildes, você não está melhorando, você está piorando. Eu andei vendo aqui na internet e eu acho que eu sei que pode ser essa sua doença. Eu falei, o quê? Ela falou distonia. Aí na hora eu peguei o celular, fui lá ver, né? Eu falei, não, fiquei uma fera com ela. Porque eu falei, não, essa doença, que isso é uma doença que não tem cura, não é nada disso, não sei o quê. Resumo da ópera. Meu marido e eu voltamos para Sampa. Quando voltamos para Sampa, começamos a procurar um especialista. E foi ele, esse cara do Einstein, esse cara não, doutor, que me deu o diagnóstico. Mas a primeira toxina que eu tomei, Aline, hoje seria em torno por volta de uns R$ 5.500. A aplicação, a toxina, a taxa do médico, não sei o quê, mas não sei o quê. E eu falei, ferrou, porque eu vou ter que vender ele, vou ter que vender meu corpinho ali na Augusta, mas nem vai dar também, né, gata? Porque tremendo do jeito que eu estava, não ia dar. Para poder fazer o tratamento. Então, batalhamos tanto para ter nosso barraco. A gente vai ter que vender, vai ter que vender casa, vai ter que vender carro, porque eu tenho que fazer isso a cada 3 meses. E aí? E aí foi o desespero. E aí eu comecei a procurar médicos que atendessem. Aí eu já tinha um diagnóstico, obviamente, mas não tinha feito nenhum exame. E aí eu comecei a procurar médico que atendesse convênio. E achei o doutor Sidney Gomes. O doutor Sidney Gomes é o patrão do Instituto de Distonia Saúde. É um amigo meu, muito querido. Ele é diretor da Comissão de Ética da ABN e é um dos caras que ficam ali no nosso pé para que a gente tenha cuidado com o que fala, com a informação que transmite. Por quê? Porque ele também, além de ser patrono, membro do conselho, amigo, ele é da Comissão de Ética da ABN, que é a Academia Brasileira de Neurologia.
Só isso. Só isso, E foi né? ele que E foi. aí foi ele que disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você já tem um diagnóstico, você já me contou que tem um diagnóstico, e fez uma aplicação de toxina. Só que tem um pormenor aí, você não fez nenhum exame que identifique que tipo de distonia você realmente tem. E aí entrou quem na minha vida? Taimon Chong, um querido que é dono do Instituto INERE. E o doutor Tai foi e eu fiz meu primeiro exame de eletroneuromiografia, que se eu tiver se eu tiver inimigo nesta vida terrena, pelo menos nesta, eu não desejaria que fizesse o eletroneuro. Em algumas pessoas, ele não é tão dolorido, mas em outras, ele Engraçado, é excruciante. eu senti muito pouco. Pois é, eu senti muito, eu quase desmaiei de dor. E olha que eu sou forte. E, e aí entrou o Thay na minha vida. Já estava na minha vida. Doutora Natasha, doutor Sidney Gomes, doutor Thay. E aí veio quem? Doutora Vanessa. E aí eu já falei assim, quando eu conheci pela primeira vez, eu falei, cara, vai ser essa mulher. Porque eu já sabia que lá Uhum. fora eles já estavam fazendo uso desse tratamento, que é um tratamento invasivo, muito invasivo, mas que daria uma qualidade melhor de vida para o paciente com Qual distonia, né? o tratamento? Que é o DBS, Ah, a estimulação cerebral profunda. então bem Né? de início já te indicaram, Não, não? eu fui mal intencionada quando a médica, a doutora Vanessa, virou para mim e falou: Ah, vamos nos conhecer pessoalmente, vem aqui tomar um café. E eu falei para ela: quando? Amanhã? Ah, Foi. Porque, porque aí, aí qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei lá, 2 dias depois, no meu parecer no dia seguinte, mas foi 2 dias depois, também, então não foi muito, né? E aí, quando eu a conheci, estávamos lá conversando e tal. Aí quem chega? Ela falou: Olha, eu chamei uma amiga que eu acho que vai poder te ajudar muito, que é a doutora Sara Casagrande, que além de minha amiga, é a minha médica. E eu, quando fui fazer a cirurgia de DBS, eu meio que dei uma surtada básica no centro cirúrgico, porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aí tinha aquela parafernália toda, tinha câmera, tinha um monte de coisas. E aí eu surtei um pouco, porque eu falei, ninguém encosta em mim. fico nervosa. E eu nervosa, eu não sou uma pessoa bacana. Eu falei, ninguém encosta em mim enquanto a doutora sabe, não chegar aqui. Ninguém me toca. Uhum. Não quero que me enche em pé. Resumo da ópera. Quando eu as conheci, eu de cara pedi para que elas fizessem a cirurgia de DBS. E elas falaram, olha, não é assim. Tem que ter todo um protocolo, é, tem que ter todo um protocolo, tem que passar com uma equipe multidisciplinar. A equipe da doutora Vanessa, se eu não me engano, eu vou jogar alto, são 12 a 11 médicos. E você obrigatoriamente tem que ter o quê? Estabilidade emocional. Se a psicóloga, a neuropsicóloga, que é a médica com a qual a gente passa para fazer a avaliação para ver se é aprovado ou não para fazer o DBS, porque eu vi na sua live que você, uma hora, alguém perguntou para você se você já tinha feito o DBS, se você estaria aberta para fazer a Sempre cirurgia, me perguntam. né? Então, quando te perguntarem isso, a resposta é só um, não sei, porque não somos todos nós, pacientes distônicos, dependendo da distonia, que estamos dentro do padrão, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter um perfil específico para ser apto para fazer cirurgia de estimulação cerebral profunda. Meu caso não foi indicado. É. O Mas meu caso, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, tá? Uma curiosidade. Então, você, antes da DBS, você só fazia aplicação de toxina? Nenhum tratamento paralelo? não, não.
Tá. Antes do DBS, as minhas médicas, a minha equipe multidisciplinar, fiz todo tipo de tratamento possível e imaginável. Saía, eu fazia. Estimulação cerebral transcraniana, aquela não invasiva. A aplicação de toxina botulínica, antes eu sofria muito para fazer. Porque, como eu te falei, assim como o eletroneuro, doía muito. E eu tinha um gatilho, que era encostar. Se eu encostasse meu corpo inteiro, eu parecia que estava tendo um ataque de epilepsia, só que em pé, né? Então, a doutora Sara, junto com a doutora Giovana, junto com a doutora Cristiane, que é fono, e juntamente com a psicóloga, porque nós precisamos de equilíbrio emocional. Então, é um dos fatores que faz com que você seja apto para fazer o DBS. É uma das coisas mais importantes, que pelo menos foi o que as minhas médicas sempre colocaram para mim. Se você não tem esse equilíbrio, se você não faz tratamento psicológico, é uma das coisas que desabona o paciente para que ele faça o DBS. Um pré-operatório você tem que se preparar mentalmente, né? Sim. Para a cirurgia. E tem que passar numa bateria de exames. Boa noite, meninas. Hilda, Bonanese, tem um monte de gente aqui entrando. Eu estou sem óculos, gente, então perdoe a deselegância e não cumprimentar. José, tá, galera toda. Joyce, meu amor, boa noite. E estamos com você em oração. Somos espíritas, eu, você e a Aline. Oramos muito para que você esteja bem e que o Papai do Céu alivie muito o seu coração. A mãe da Joyce desencarnou agora há poucos dias. E eu tenho certeza que ela está num lugar muito melhor do que nós, né? Para variar. Nil, fala pra gente como você já falou que é necessário fazer se preparar psicologicamente, né? É um dos requisitos. Sim. Não só antes, mas depois também. Fazer esse tratamento psicológico, ter esse acompanhamento. Você fez a cirurgia, aí vamos Eu, olhos, como foi? Me conta. voltando para a página 2. Aí, teve a primeira tentativa de suicídio, já conhecia a Sara, já conhecia a Vanessa, já conhecia todo mundo, já estava fazendo tratamento com elas, mas aí veio a pandemia. E aí, eu comecei a conversar e a ter acesso a pessoas que antes não tinham, que não me procuravam, aí meu celular começou a bombar, porque aí as pessoas diziam assim, olha, tem pouco tempo que você abriu o Instituto de Minha Saúde, sim, mas eu preciso de ajuda, porque eu não tenho convênio, eu não tenho como ir no analista, eu não tenho como fazer aplicação da toxina, eu não tenho como fazer nada. E aí, um belo dia, um menino que eu conhecia já há um bom tempo, eu primeiro conheci, obviamente, a mãe. Quando eu falo conheço, é conversar pela internet ou pelo WhatsApp. Eu conheci a mãe dele, ele mora no interior do Ceará, o nome agora me fugiu, detalhe, né? E aí o que acontece? Este menino, ele já tinha o aparelho do DBS. Eu já sabia o que era o tratamento, e eu sempre insisti com as minhas médicas para fazer. E elas falaram, não, vamos tentar tratamento tal, estimulação não invasiva, tudo que você possa imaginar. E as duas coisas mais importantes que elas sempre pediram para que eu não abrisse mão, que elas sempre ficavam ali e continuam até hoje, porque continuam sendo minhas médicas. Você precisa fazer análise. 2, você precisa saber respirar. 3, você precisa fazer qualquer tipo de atividade física que seja. Ou seja, E aí, não é tão simples fazer a cirurgia, quero fazer, não é assim. não.
Você não estava fácil. Mil coisas Eu antes para tive que passar por um processo de procedimentos, eu tive que passar por um processo de tratamentos para que eu, é, para que eu ficasse dentro do perfil para que eu conseguisse fazer. é, é Porque, uma cirurgia perigosa. Eu já vi distônicos que sim, tiveram problemas sérios. Nossa, sim, sim. Mas o que acontece? É aí que a gente tem que bater naquela tecla de passar a informação correta. sim. Não é qualquer paciente, porque tem distonia, que vai fazer a cirurgia de DBS, que está apto para a cirurgia de DBS. Não é. Não adianta. E se você estiver com uma equipe médica, onde você diz assim, olha, eu gostaria de me submeter a fazer cirurgia de estimulação cerebral profunda, e o médico, antes disso, não pedir, não ventilar outros tratamentos paliativos, porque até o DBS é paliativo para nós, históricos, porque nós não temos nada nosso, nem sequer um comprimido, nem maestro com o nome lá. Foi feito para. E depois da cirurgia você vai ficar, vai ter resultado, ainda tem Ainda isso. tem, porque assim, é algo que você tem que confiar muito no seu médico, ele tem que ser especialista nesta área, e você tem que ser, assim, extremamente aberto. Eu falo para minhas médicas, eu conto a minha vida para elas inteirinha, elas sabem da minha vida de cabo a rabo. Porque, às vezes, uma informação, pelo menos comigo, num papo que eu estou tendo informal com uma das minhas médicas, elas estão ali me avaliando. Falar, ai, Nildes, olha, você fez aplicação de toxina, mas eu estou percebendo que você está precisando, na próxima vez, a gente vai fazer mais um pouco nesse local aqui, porque não está bom. Aí eu virava e falava, e o DBS? Não. Olha, tem um tratamento X, tem um tratamento Y, tem remédio, vamos trocar medicamento. Antes, elas fizeram todo e qualquer tipo de tratamento que chegava, eu ia lá e eu fazia. E é importante ressaltar que é, elas, elas conversaram muito comigo e me deixaram ciente que isso era uma melhora para a qualidade de vida. Mas, E Nil, me deram. Hum, é só porque o nosso tempo é curto, né? é, Infelizmente. é, Mas, assim, só para a gente conseguir abordar sobre tudo, hum, assim, hum. quase tudo, eu queria que você falasse, assim, um pouco do pós-cirúrgico. Como foi? Olha, antes da cirurgia, para ser bem precisa, antes da cirurgia entrou a pandemia e aí esse menino de 17 anos se matou. E aí o que, que eu fiz? Quem que tem distonia, quem tem dor crônica, ou quem é cuidador de um, sabe que a gente tem arma em casa. Um monte de remédios. Porque você foi passando por fases de eliminação. Vamos tentar esse remédio aqui para ver se tal sintoma melhora. Vamos isso, vamos aquilo. E se você tem um médico que não faz isso com você, que não troca toda a medicação, olha, fica 6 meses, fica um ano com olha, vamos tentar mudar. Então, você não está sendo acompanhado por um bom profissional. Então, aí veio a minha segunda tentativa de suicídio, né? Eu já tinha feito, já tinha conversado muito com as minhas médicas e aí eu perdi um pouco da minha mobilidade. Fiquei um tempinho em cadeira de rodas. E aí, quando nós conseguimos finalmente marcarmos um dia para uma consulta, porque eu passo uma consulta, eu sempre passei em consulta com a doutora Sara, depois com a doutora Vanessa, e depois eu passava com quem? Com o doutor Sidney, para ele avaliar. Eu sempre fiz isso e continuo fazendo. E aí elas falaram, Nildes, olha, a sua distonia, ela segmentou, progrediu, então agora sim a gente vai tentar ver possibilidade de você fazer o implante do DBS, estimulação cerebral profunda. E aí, refiz alguns, passei por alguns profissionais normalmente, inclua aí
psicólogo de novo e psiquiatra, neuropsicólogo, neuropediatra, psiquiatra. E aí, pimba, fui aprovada. Mas antes, eu já tinha tentado uma segunda vez de suicídio. Quem me salvou foi o meu cachorro, que foi o Bob. Então, quando eu entrei no centro cirúrgico, que eu até comentei que eu dei um pequeno piti, porque eu não fazia enquanto a doutora Sara não chegasse, quando eu saí do centro cirúrgico, foi assim, qualquer coisa. Porque eu sempre pedi a Deus que me fizesse o quê? Que me desse força para eu continuar, seguir o meu caminho, mas eu só queria me livrar da dor. Porque tem pacientes com distonia que não sentem dor e que estavam num quadro pior que o meu, mas que não sentiam dor. Eu conheço muitas pessoas, eu conheço pessoas que são cadeirantes de distonia e ela não sente uma dor na unha. Sim, eu acho que também a sensibilidade para dor é diferente de uma pessoa para outra, né? Não somos uma receita de bolo, né, gata? É. Então, dito isso, eu fiz a cirurgia e tive alta no dia seguinte. No dia seguinte? Eu fiz a cirurgia, foram de 14, 16 horas, alguma coisa do tipo, que mesmo esse o período para esta cirurgia. No dia seguinte, eu tive alta. Finalzinho da tarde do dia seguinte. Mas quando eu acordei da anestesia, eu já estava muito bem. Eu estava, depois de um período de 8 anos, mais ou menos, não, 8 não, 5 ou 6 mais ou menos, que eu tenho, que eu conheço as meninas, com as dores se intensificando. Então, quando eu abri os olhos, a primeira coisa é que eu estava deitada, encostada. Oh, e a segunda, eu estava sem dor nenhuma. E eu não estava, porque na fase que eu estava de distonia, eu não conseguia fazer isso. Isso, 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 isso. É uma das anamneses, é uma das formas que os profissionais que trabalham com distúrbios do movimento pedem para o paciente fazer. Então, eu não conseguia fazer nada disso. Mas eu, ao acordar e não sentir dor, você não sabe como é. Não. Deve ser uma sensação maravilhosa. Incrível, maravilhosa. Eu não estava sentindo dor nem da cirurgia no momento. Mas o Isso, fato de eu não estar sentindo dor, isso porque a gente sai da sala de cirurgia, alguns pacientes, eles às vezes saem com o aparelho de DBS, já saem com ele ligado, mas numa dosagem muito pequena, né? Que foi o meu caso. Mas assim, e o psicológico da gente, como a gente começou falando lá no comecinho, é uma coisa que contribui muito para que a gente siga em frente com algumas coisas, né? Eu sei te dizer que quando eu acordei naquele quarto, lá no Hospital Beneficência Portuguesa, e eu abri os olhos e percebi, eu estava sem movimento, 2, eu estava sem dor, 3, eu estava conseguindo falar mais natural, vamos dizer assim. Então, e aí as minhas médicas, elas sempre se preocuparam muito com o que eu adquiri TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sempre fui chamada de burra na minha infância, mesmo no convento. Aí eu fui descobrir aqui em São Paulo, isso antes da distonia, que eu tinha nada mais, nada menos do que outra, que é uma doença também. Né? E aí o que acontece? Devido a eu ter desenvolvido algumas doenças, algumas patologias, algumas coisas dentro desse quadro de distonia, as minhas médicas sempre foram muito claras comigo, de baixar minha bola e dizer assim, olha, calma, não é assim. Você está no período, como é que é? De lua de mel, neste um mês.
Então, mas assim, Tá, não vai ser sempre. eu ia te perguntar isso, como é o apoio profissional logo depois da cirurgia, seus médicos estão ali, Acompanhando direto, né? direto. Doutora Sara, doutora Vanessa, psicóloga, neuropsiquiatra, a equipe fica ali com você. E quem Elas não te largam. E aí, quando eu falo a equipe, é a equipe da doutora, da médica, da neurocirurgiã que fez o procedimento em você, E né? quem, e quem regula a intensidade? Essa intensidade eu posso regular. Por exemplo, hoje, como eu estava ansiosa por essa live, eu pedi para fazer, porque hoje é o último dia do mês de janeiro, então fecha-se o ciclo do mês branco, do dia de conscientização contra o suicídio, e eu queria narrar um pouco disso, por isso que eu pedi para fazer, para você me entrevistar, porque eu queria contar a minha história do lance de que você, por ter tentado suicídio, que você não precisa ter vergonha disso, muito pelo contrário. É uma coisa que a gente precisa falar. Eu assim, por experiência própria, eu tenho percebido, conversando com amigos, seguidores, que as pessoas, o suicídio obviamente uma coisa séria, ainda é um tabu, muita gente tem vergonha de falar, mas eu tô vendo que as pessoas estão começando a perder essa vergonha. Eu acho que até por causa da rede social, como tem se falado muito sobre isso, muitas pessoas têm me falado, Aline, já tentei ou já pensei, é muito mais comum do que se imagina. É. Então, é por isso que a gente precisa muito desse suporte. Porque se você não tem um profissional, se a sua neurocirurgiã faz o implante de DBS em você, e daqui a um ano que você vai vê-lo, não vai enrolar muito bem, não. Porque você tem que ter esse suporte, você tem que fazer essa calibração. Eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei com mais receio quando eu fiz a minha primeira calibração do que de fazer a cirurgia que é tão invasiva quanto é a cirurgia de DBS. Então, assim, o lado bom quando você faz a cirurgia, para mim, e isso eu quero que você que está nos vendo entenda, para mim, o lado bom foi eu não ter mais dor. Isso não quer dizer que eu fiquei menos ansiosa, isso não quer dizer que a minha TAG melhorou, não. Isso quer dizer que a minha distonia, meu distúrbio do movimento melhorou. Eu passei a ter mais controle do meu corpo, passei a ter mais controle do meu corpo, eu passei a ter controle do meu corpo. E o fator número um, que era o mais importante para mim, dor. Eu não sentia dor. Mas você tem que ter essa equipe multidisciplinar. Não adianta. É, É, acho que eu ia te fazer uma pergunta, mas você já está respondendo ela, que é isso, é sobre que conselho você daria a quem pensa em fazer a cirurgia. quem pensa em fazer, primeiro, não se iluda achando que você vai conseguir fazer essa cirurgia. Porque você primeiro precisa, se você precisa, antes de tudo, estar muito embasado e ter uma sintonia muito grande com o teu médico, com o teu neurocirurgião. Porque, assim, não é aquele lance, por exemplo, eu fazia tratamento com a doutora Sara, e aí a doutora Sara vai e depois de 5 anos me tratando, ela viu que não estava dando resultado, e aí resolveu fazer a cirurgia de DBS. E aí ela me indicou um neurocirurgião, que nunca tinha me visto mais gorda na vida. Eu fui lá, fiz a cirurgia de DBS e voltei para a doutora Sara para continuar fazendo. Primeiro, para ela fazer a minha primeira calibração. Ou poderia ser o médico neurocirurgião que fez. Mas só vê esse médico esporadicamente, a cada o quê? A cada 3 meses, a cada 4 meses? Porque depois que você faz o implante do TBS, você sempre precisa voltar para fazer para fazer a regulagem
Entendi. por causa dos eletrodos, bateria, para ver se você está se tá tudo certo, se não saiu nada, nenhum no eletrodo do lugar, se está certo o marca, vamos dizer marca-passo, é um marca-passo, né? Que é do tamanho mais ou menos assim de um cronômetro, né? E mulher normalmente fica aqui na base, você que é professora de educação física, E fica fica, aparente, fica fica, aparente. não, a minha não fica, pô, né? Uhum. E homem normalmente mulher normalmente é aqui, no tórax, Um e tórax. homem normalmente é nas costas, né? Onde eles fazem o implante do aparelho. Então, a dica que eu dou para alguém que está pensando em fazer, ou que já conseguiu essa aprovação com o seu médico para fazer cirurgia de DBS, é não solte a mão do seu analista e não solte a mão do seu neurocirurgião. Eles têm que estar ali. A sua médica, sua neurologista, que é especialista em estudo do movimento, o seu neuropsicólogo e a sua cirurgiã, neurocirurgiã, assim, os 3 primeiros meses, os 4 primeiros meses, você tem que ter esta base de apoio no tocante à recuperação da cirurgia e no acompanhamento desse processo, porque você sente falta da dor. Por isso que é tão importante você ter ali o seu analista do lado. Eu tive momentos que eu senti falta da dor. E a minha a ponto de eu ter que ligar para minha psicóloga e dizer assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu perdi eu perdi a referência sobre mim. Eu não podia ser a Nildes que eu era antigamente, antes da distonia, eu não podia ser a Nildes que tinha aquela dor lancinante, que tentou suicídio 2 vezes, e, e aí? Eu me perdi meio que, eu me perdi em mim, né? E, e a minha sorte é tenho, é, que eu tenho a sorte de ter um convênio médico. Mas é aí que fica o problema. E quem não tem? E é por isso que a gente luta, e é por isso que eu estou aqui agora falando contigo. É por isso que você está dedicando o teu tempo. É por isso que a gente se dedica, pesquisa, estuda, vai lá, pergunta. Às vezes eu tenho alguma coisa, a gente bate muito essa bola de perguntar coisas uma para outra, então é uma coisa que é boa para a gente conseguir ter essa fluidez no tocante ao entendimento do que a gente vai passar para o nosso público, né? Que se não tem dados científicos, se não tem na área de neurologia, não tem pesquisa, não tem nenhum estudo, esquece. Esquece. Nilde, nosso tempo está acabando, Uhum. infelizmente, e eu queria pedir para você deixar a sua mensagem para o final, assim. Olha, primeiro eu vou pedir que vocês que fizeram as perguntas, que vocês Não fiz. que vocês deixem as suas perguntas aqui, que eu e a Aline a gente vai responder, tá? Eu falo demais, é uma das coisas que eu preciso melhorar, e por isso que eu preciso tanto da Aline à frente É desse projeto nosso, porque eu falo demais e perco o foco. Mas eu vou terminar lendo algo. Eu sou associada eu sou uma das muitas associações da qual eu faço parte com um orgulho tremendo, que é o Aliança Rara, que é 2 pessoas que eu gosto muito, a Roseli Maria, que é a pessoa que cuida do Aliança Rara, e da CEO do Instituto Vidas Raras, que está aí há mais de 20 anos, levando informação sobre doença rara. E foram elas que foram e são até hoje uma das bases que a gente tem como referência do que fazer e do que não fazer, né? Então, eu vou ler algo
é de uma menina que é Colab, que é colaboradora automaticamente do Instituto Vidas Raras e do Aliança Raras, chama Leide Fabre Doenças Raras. Então, ela outro dia colocou algo em compartilhamento com Vidas Raras, que eu vou ler para vocês agora, e é mega raro. A doença me fez forte, disso não há dúvidas. Mas a verdade é que eu nunca quis ser forte. Essa força, tantas vezes admirada por quem está fora, não é algo que eu escolhi ou desejei. Foi uma imposição da vida, uma sobrevivência que me cansa. E, para ser sincera, eu estou cansada de ser forte. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu quero acordar e sentir que o dia que se inicia é leve, que a vida é mais do que um conjunto de obrigações para se manter em pé todos os dias. Sobreviver é exaustivo, porque significa que a gente está sempre fazendo o mínimo para não desistir. E eu não quero que o mínimo seja algo na minha vida. Eu quero uma vida que vale a pena e que não seja só para eu sobreviver, que seja mais do que resistir. Então, é isso que eu deixo. E dedico isso também à própria Regina Garcia Próspero, que tem um câncer raro, que está passando por uma dificuldade tremenda. E é isso que eu digo para todos vocês. E estou à disposição. Deixem suas perguntas aí, Aline e eu iremos respondê-las. E eu peço que vocês tomem cuidado. A informação, ela precisa ser levada para as pessoas. Mas não existe milagre, não existe tratamento milagroso. E eu quero pedir que vocês tentem sempre viver e não sobreviver. E eu quero falar só uma coisa que é muito rápida. Esses 2 últimos anos, eu apanhei muito, no sentido amplo e literal da palavra. E eu fiz uma cirurgia no pé agora há pouco tempo, você sabe disso. Eu tive problemas pessoais. Então, o meu psicológico, ele foi lá para baixo. Eu fui para o fundo do poço. Estou conseguindo respirar agora novamente. E o que me deu força? O que me deu coragem? Porque eu continuo aqui buscando respirar e viver da forma certa. Eu sou uma paciente rara, sou distônica, fiz o implante de DBS, o que me deu uma qualidade de vida, se eu for mensurar, de 85% de qualidade de vida, mas eu consegui uma grande vitória. A minha primeira vitória foi quando eu fui, pela primeira vez, depois de fazer a cirurgia de DBS, foi andar de ônibus, fui ir sozinha para a porra do meu dentista, da minha dentista. Ela vai olhar aí e ela vai falar assim, eu fiquei tão feliz, você não tem noção, de andar de ônibus e ser invisível. A cirurgia do DBS me deu essa invisibilidade. Ninguém ficava mais rindo, olhando para mim, apontando. E o 12. Agora, depois da cirurgia de DBS, a minha primeira conquista foi conseguir andar de ônibus sozinha. Foi lindo. Eu fiquei tão emocionada, gente. Olha que louco. Ficar feliz de conseguir andar de ônibus e 2. Isso é invisível. E as pessoas não te olharem, não te criticarem, não cochicharem quando você passa, não tirarem foto de escondidinho, porque você está assim, toda tremendo, parece que você está possuída. E depois da minha cirurgia no pé, eu fui fazer uma cirurgia, eu fui fazer um exame de ressonância magnética do crânio. E uma ressonância, ela leva de 20 a 60 minutos para ser feita. No meu caso, paciente distônica que sou, para saber se tem contraste, tem tudo. Então, demora um pouco mais essa ressonância. E eu consegui, pela primeira vez, fazer sem sedação. Sem
sedação e estou há 7 meses sem fazer aplicação de toxina. Eu quis compartilhar esse momento com vocês exatamente por isso. Com DBS ou sem DBS, se você quiser, se você se motivar, se você quiser ter qualidade de vida, não desista de você. Faça atividade física, busque algo que te dá prazer. E se eu posso deixar um conselho aqui, se eu posso dar uma sugestão, se me permite, Aline, a ousadia, de abusar da sua boa vontade e desse ser que você gente, Uma hora é pouco para tanto. manda pergunta, pede para a Aline, lá no perfil pessoal dela, pede clínica de respiração, porque para você que tem a distonia, mas que não tem um DBS, que não teve privilégio que eu tive de conseguir ser uma das 4% da categoria de pacientes que fez o DBS aqui no Brasil e que teve sucesso, eu sou um sucesso em termos de paciente, em termos de qualidade de vida. Por quê? Porque eu não dormia, eu ficava 3 dias sem dormir, 4, e a dor é uma das coisas que eu mais agradeço às minhas médicas. Eu não senti dor. Então, não desista de você. Você pode, você consegue, você não está sozinho. Não se acha um fardo para ninguém. E muito menos para você. Não se cobre tanto. Eu estou aprendendo a fazer isso. Estou aprendendo a receber e não me doar tanto. Nilde, muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência. Obrigada por sua força, por sua garra para nós estarmos aqui hoje. Graças a você, né? Temos o Instituto. E agora, esse ano, tenho muitas boas lives, boas experiências. Muito, muito. Amanda, que saudade, meu amor. Rafael, que lindo. Te amo, viu? Sou sua fã. Então, ver esse povo todo aqui é legal. Lembrando a todos que vocês podem enviar perguntas. Durante a live ninguém enviou, mas estamos aqui para responder. Sim, e continue nos seguindo, nos acompanhando aí no perfil oficial do Estônia Saúde. E encham lá, mandem um monte de perguntinha não só para o nosso perfil oficial, que é o de Estônia Saúde Oficial, mas também para a Aline. Abusem e usem dessa mulher maravilhosa, porque ela é sábia, é professora, está se formando em psicologia e é um ser humano digno de se conhecer e de se conversar. Por isso a gente estourou tanto tempo. A Regina, acho que foi a Regina que me perguntou, eu coloquei aí o meu Instagram. Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos que participaram. Beijo, Nilde. Beijos. Gratidão, viu? Deus. Te amo.